Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba, no capítulo 5, Auxílio de Terceiros, Avós, Salvadores ou Vilões? Educação é responsabilidade dos pais, nós, avós, só vamos curtir. Essa é a visão corrente do papel dos avós na família. Os pais proíbem, os avós permitem. Os pais cortam a mesada como castigo, os avós dão trocadinhos que rompem com esses esquemas. Fazem vales que os netos jamais pagarão. Em geral, os avós não sofrem as consequências imediatas dessas transgressões. Portanto, nessa visão comodista de deixar os abacaxis para os filhos descascarem, não colaboram em nada para minimizar a dificuldade que as crianças têm hoje de entender o significado do não. Há muitas diferenças nos relacionamentos entre avós e netos, pais e filhos. Os avós vivem outro momento de vida. Já criaram os filhos, percebem que muitos fatos são relativos e que um tempo precioso é perdido na preocupação com irrelevâncias, enquanto se deixa passar o que pode ser sério. E agora, diante dos filhos, tem tempo livre. Ai, gente, tô gripada, desculpa. Que os pais nem sempre têm. Afeto disponível e muitas vezes dinheiro suficiente para dar aos netos. Nem todos os avós, porém, dispõem de tanto tempo assim, pois, segundo o censo 2000 do IBGE, os pais têm 6 milhões de... O país tem 6 milhões de idosos com mais de 60 anos que sustentam filhos, netos e outros parentes. Tem, portanto, papel financeiro fundamental na família brasileira. Os avós são, ao mesmo tempo, esperança para tomar conta do neto e depositário das culpas e responsabilidades se lhes acontece algo de ruim, especialmente da parte de genros e noras. Logo, os pais que confiam suas crianças aos próprios pais enfrentam uma situação contraditória de dependência. Os avós são ora grandes salvadores, ora grandes vilões na dinâmica familiar. É preciso muita saúde social para que os avós sejam imparciais na busca da ética e da humanidade relacional, sem favorecer os filhos em detrimento dos cônjuges, nem os netos. A convivência pode ser de muita valia, especialmente nos momentos de crise. Os avós podem até ficar com o neto por algum tempo, quando o casal se separa e a mulher não tem condições de arcar sozinha com as despesas de uma casa. Pessoalmente, acredito que pais e avós podem ser complementares na educação dos pequerruchos. Os pais, na luta pela sobrevivência financeira da família, não têm tempo de transmitir tradições nem a cultura familiar. A disposição dos avós de ouvir a criança é diferente. Portanto, eles desempenham o papel de complementação da educação. É função dos avós temperar a educação com cultura complementar, contando histórias da família aos netos. Os pais precisam deixar muito claro o que desejam que pais e sogros façam com os netos em sua ausência. É comum que eles deixem tudo por conta dos velhos, sem nada especificar, e ao voltar passem a criticar suas atitudes sem perceber que é natural que os avós ajam diferentemente dos pais. As maiores interferências surgem quando os avós discordam da educação que os pais dão às crianças, tentando às vezes corrigi-las se consideram rígidos ou frouxos demais. Mike aprontando. Mike, pra cá. Vem. Tá aprontando. Criança quando fica sozinha e quieta, gente, meu cachorro. Bom, vamos lá. A respeito dos pais e dos avós, né, muitos hoje, pelo menos os meus alunos que eu vejo crescerem, se tornar adultos e ter filhos, eles acabam deixando a responsabilidade toda para os pais deles, para os avós dessas crianças. E aí acontece o quê? A minha mãe mima demais o meu filho. O meu pai não deixa eu corrigir meu filho. Se você entrega teu filho para a educação do teu pai e da tua mãe, é lógico que eles vão mimar. Por quê? Porque eles já tiveram essa fase do pai e da mãe, de exigir, de ter uma postura mais firme, mais rígida. Já foi esse momento de responsabilidade dos avós. Hoje eles não têm responsabilidade. Então, dizem, né, que a avó é mãe com açúcar, porque ela relaxa, ela quer dar ao neto o que ela não pode dar para os filhos. Ela trabalhava, sustentava uma casa, então ela tinha que ser mais rígida, na cobrança, né? Desculpa, gente. Mas, como avó, ela geralmente é aposentada dentro de casa, sem fazer nada. Vamos fazer um bolinho, a avó vai te dar isso, a avó vai te dar aquilo. Então, ela mima a criança. E ela começa a ver a criança de uma forma lúdica.
né? Uma boneca que ela pegou para brincar, coisa que ela não pôde fazer durante o tempo que ela foi mãe, porque ela teve que arcar com a responsabilidade de uma casa, da educação de um filho. Então, é arriscado você dar para uma avó e um avô ficar muito tempo com o filho e eles desregrarem o teu filho. É um risco, né? Tem outros que se você sentar com ele e falar, pai, mãe, eu preciso trabalhar, não quero colocar numa creche, não quero deixar meu filho com uma pessoa estranha. Se eu colaborar aqui com a tua compra do mês, né? Uma mão lava a outra, o dinheiro que eu ia dar para uma pessoa cuidar do meu filho, eu dou para a senhora, para o senhor, né? Uma colaboração na sua casa, meu filho vai ficar aqui, vai almoçar, vai tomar café, então eu faço a compra aqui da sua casa. Em troca disso, dá para você ficar com o Joãozinho para mim? Só que o Joãozinho é diferente de quando eu era seu filho. O Joãozinho precisa de mais regra, o Joãozinho precisa de rédea curta, o Joãozinho precisa de sentar e fazer a lição dele, cobrar a lição dele, né? Você pode fazer isso, então você vai fazer os seus combinados com o teu pai e tua mãe. Eu, infelizmente, desculpa, eu não tive isso. Eu trabalhei, eu ralei pra caramba e não tive esse apoio de pai e mãe. Mas não tive porque eu não quis. Não foi porque eles não quiseram me oferecer. Eu sabia, eu tinha certeza que se eu deixasse meu filho nas mãos da minha mãe, na mão do meu pai, eles iam desregrar o meu filho até não querer mais. Porque já de final de semana, às vezes eu deixava ele ir na casa dos avós, eu falava pra ele, você não pode tomar energético, você tem arritmia. Então, dentro de casa, eu não deixava ele tomar energético. Ele ia para casa da avó, tinha litros guardado na geladeira, esperando o bonitão chegar final de semana e poder tomar. Eu não sabia. Quando foi um dia, meu filho teve arritmia brava, corri para o hospital, ficou internado. Aí, nos exames, deu o quê? Que ele tinha tomado 1 litro de energético. Isso ele tinha o quê? 14, 15 anos. Então, para vocês terem uma ideia como é que é o avô e a avó, que são os pais com açúcar. Eles passam do limite, eles querem agradar tanto o neto, que eles passam dos limites. E olha que minha educação foi rigorosa. Minha mãe era muito chata, não podia nem respirar sem pedir. E já com meu filho, ela queria dar tudo. Eu falava para ele, não pode mastigar chiclete, faz mal, estraga os dentes, o aparelho digestório fica comprometido, pode dar até câncer chiclete. Poucas pessoas sabem disso, mas eu sou professora, eu estudei, falei, não quero chiclete dentro de casa. Chegava na casa da minha mãe, caixa de chiclete, guardado dentro do armário. Um dia eu fui pegar um copo no armário, eu errei o armário que tinha o copo, achei uma caixa de chiclete. Falei, não, o que tá fazendo isso aqui? Aí ele era pequenininho, inocente, a minha avó comprou pra mim, mãe. Falei, putz, em casa eu não podia mastigar chiclete, na casa da avó eu podia comer uma caixa de chiclete. Então assim, eu nunca deixei ele com os avós porque eu sabia que ia estragar. Então eu não deixei, não consegui confiar nos meus pais porque eu sabia que ia estragar. Se você já sabe que os seus pais vão estragar, não faça. Ah, mas eu não tenho com quem deixar. Eu também não tinha e eu me virei. A gente se vira. Agora, se dá para confiar, de fazer os combinados e o pai e a mãe aceitar nossos combinados, porque eles precisam entender que eles já foram pais. Que a responsabilidade do momento não é mais deles. Eles só vão colaborar, eles vão ajudar. Mas a responsabilidade é do pai e da mãe. Então, esse combinado tem que ser feito. E se ele vai ser mantido, beleza. Se ele não vai ser mantido, você vai ter que tirar do convívio. Porque senão realmente estraga. Você bota no castigo, o avô e a avó tira. Licença mais um pouquinho. Você fala pro pai e pra mãe de vocês, olha, eu vou deixar o Joãozinho sem videogame. Você vira as costas, eles dão um videogame na mão do Joãozinho. Não fala nada pra sua mãe. O que eles estão ensinando pra criança? Pode mentir à vontade. Então, os nossos princípios e valores são construídos na infância. E os avós, querendo fazer o bem aos netos, eles não percebem que eles estão destruindo os valores. Através de omissões, de mentiras, de faz de conta. Então, não é por maldade. Não é querendo enfrentar o pai e a mãe. É aquilo que eu acabei de falar. É mãe e pai com açúcar. Eles querem fazer a graça dos netos. Só que esquecem que isso vai enfraquecer a educação dessas crianças, né? E na escola, voltando esse tipo de tema para a escola, o que acontece com os professores? O professor muitas vezes passa a responsabilidade dele para o diretor.
né? Ah, eu não tô aguentando esse aluno, vou mandar para a direção. Aí ela quer que a diretora resolva o problema. Como a gente, como pai e mãe, às vezes a gente passa para os nossos pais o problema, né? O diretor não tem moral para isso. Bem provável que o diretor, o coordenador, vai sentar do lado do Joãozinho e vai ficar: Joãozinho, você não pode ficar fazendo arte na sala de aula. Joãozinho, você tá vendo todo mundo sentado? Todo mundo fazendo lição? Então, Joãozinho, você tem que sentar e fazer lição também. Aí o diretor conversa, o coordenador conversa, e o Joãozinho tá todo feliz da vida, porque o que ele queria era sair da sala de aula. E ele saiu. Ele saiu das garras do professor malvado, que chama atenção, que pega no pé. Então, o professor não tem que delegar a obrigação dele para ninguém. A não ser que haja um combinado. Chega lá no diretor e fala: olha, eu vou mandar o Joãozinho para você, e você chama a atenção do Joãozinho. Pega pesado com ele, fala que ele vai ficar de castigo, que ele vai sair da escola, que ele vai ficar suspenso, nem que seja falsa, mas pega pesado. Aí vai funcionar, porque aí o Joãozinho vai ter medo, vai ter aquele respeito de ir para a direção. Agora, se ele sabe que vai lá na direção e vai ficar batendo papinho com a coordenadora, com o diretor às vezes deixa ele lá, que nem eu falei no outro vídeo. Tinha um garoto que eu passava, toda vez que eu ia na secretaria, o garoto tava de castigo rodando na cadeira giratória. Aí eu falava pra ele: pô, castigo bom esse aí, hein, cara? Ah, sair da sala, eu adoro vir pra cá, que eu fico brincando na cadeira. Qual é o castigo? Qual é a consciência de uma criatura dessa? Nenhuma. Então a gente não tem que delegar as nossas obrigações pra ninguém. Quando a gente vai dividir as nossas obrigações, seja como pai ou professor, tem que serem combinados para se falar a mesma língua, para aquela criatura perceber que ela não tem pra onde correr. Se ela ficar com o pai e a mãe ou ficar com o avô, a linguagem é a mesma. Se ela for ficar com a professora, com o coordenador ou com o diretor, a linguagem é a mesma. Aí sim, está se construindo um cidadão, está se construindo uma pessoa por inteiro. Porque aonde ela vai, a linguagem é a mesma. Ela está vendo que se ela errar aqui, ela está errando aqui. Se ela está acertando aqui, ela está acertando aqui também. Então isso constrói e fortalece o caráter, a personalidade daquela criatura. Caso contrário, é destruição total, é perda total. Porque enfraquece o ego dessa criatura, enfraquece o caráter dela, vai ser sempre na corda bamba, vai estar sempre procurando alguém que fale a mesma língua que ele, vai fugir de pessoas que falem o contrário, vai ser inseguro, vai ser uma criatura que não aceita não, vai ser uma criatura que vai dar problema de disciplina. Então, responsabilidade é responsabilidade. Pai, mãe, professor não pode deixar a sua responsabilidade na mão de exatamente ninguém. E os combinados é sempre do pai e a mãe para com os pais deles, né, os avós, e o combinado do professor para com a direção e coordenação, e não o contrário. A gente faz ideia que na escola quem manda é o diretor, depois é o coordenador, depois é o professor. É o contrário. Na sala de aula quem manda é o professor. O professor fala aquilo que ele deseja dos alunos, o coordenador vai auxiliar e o diretor vai acatar. A parte pedagógica cabe ao professor. O que se faz numa sala de aula cabe ao professor. Agora, o diretor está lá para punir, para vigiar, para estar observando o comportamento desse professor. Se não for adequado, lógico, aí entra a parte administrativa do diretor, que é parte administrativa, não é pedagógica. O coordenador é parte pedagógica, ele está olhando o professor, está vendo que o professor está puxando a orelha de criança, está colocando a mão em criança. Opa, tá errado. Aí o coordenador vai chegar e opa, você pode chamar atenção, você pode ser brava com o seu aluno, a colocar a mão, não. Né? Então, a parte pedagógica, quando é coerente, quando é da lei, está dentro da lei, aí o professor tem toda a razão dele. Mas se o professor sair da razão, aí sim, ele tem o coordenador, ele tem o diretor que vai estar freando ele. Que o cara também não é, eu estou dentro da minha sala, eu faço aquilo que eu quero. Você não vai mandar as crianças ficar peladas na sala de aula e tá tudo certo, né? Você não vai bater em criança na sala de aula, tá tudo certo. Não. Mas a partir do momento que você está corrigindo, que você está ensinando os seus alunos, que você está fazendo uma reflexão com os seus alunos, que você está desenvolvendo os seus alunos para o bem, aí ninguém pode se meter. Porque aí é parte pedagógica que cabe ao professor e ele está dando conta do recado dele. Né? Então, o que é do professor, ninguém pode tomar. Na minha sala, quem sempre mandou fui eu. Raras vezes eu mandei um aluno para a direção, mas raríssimas vezes. Dá para contar no dedo em 32 anos de serviço.
Então, eu não gostava de fazer isso de jeito nenhum, porque se manda, o aluno quer sair da sala. E a primeira coisa que eu vou fazer é contrariar o aluno. Você quer sair? Você não vai sair. Você vai ficar aqui, você vai me aguentar. Né? Então, é essa a ideia. É você vencer o carinha pelo cansaço. Não tem que dar mole. Criança não tem que mandar, não tem que ser feito o gosto da criança. A criança é que tem que fazer o gosto do o adulto que está aqui para orientar. Então, tanto como pai, como mãe ou professor, assumir as responsabilidades e ter as outras pessoas como auxiliares, como colaboradores, como uma pessoa que vai complementar aquilo que você está ensinando. Mas a responsabilidade é de cada um de nós, isso aí ninguém tira, tá certo?